Boa noite àqueles que estão chegando à nossa live. Sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Beth, minha irmã, seja bem-vinda. E a todos aqueles que estão chegando, Altino, Carlos, boa noite a todos, Ivali, Selma, Cristiane, Rosimeire, Luzia, Luiz Leandro, boa noite, Valdemir, Marlúcia, Flávio, Licélia, boa noite a todos que estão chegando, Melissa, Solange, todos muito bem-vindos. Mercedes, minha irmã, seja bem-vinda, Eunice, Ângela, Janice, sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira, onde teremos aí uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus e após, como costumeiramente nós fazemos, a vibração pelos necessitados, os doentes, e logo após a vibração do passe e da fluidificação da água. Então eu já convido a todos a separar o copinho com água, a garrafinha com água, para ser fluidificado ao final da reunião. Mazé, boa noite, Mário, boa noite, e a todos que estão chegando, uma ótima noite a todos. Renato, meu irmão, seja bem-vindo, Valderez, Eliana, a Elce, boa noite, Valdete, Dalva, Vanice, boa noite, Janir, meu irmão, Roberto, sejam bem-vindos, Dona Alda, Zéza, minha irmã, Elisângela, Odete, minha irmãzinha, Eucenir, Mila, e a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Ado, queridos irmãos, hoje nós vamos falar de mais um tema polêmico, né? Mais um tema polêmico. Aqueles que estão habituados com as nossas lives de terça, sabem que a gente gosta muito desses temas do Evangelho, que traz uma certa polêmica, uma certa dificuldade de interpretação, que aparentemente, numa primeira visão, nem sempre parece tão lógico a personalidade de Jesus, e hoje nós vamos analisar as tentações, né? Será que realmente Jesus foi tentado no deserto? Vamos tentar descobrir juntos, tá? Boa noite a todos. Silena Amaral, boa noite. Franciele, boa noite. Moacir, Bernadette, Iris, todos muito bem-vindos. Daqui 2 minutinhos a gente já começa. Lembrando, né, Lucilene, boa noite. Lembrando que todos aqueles que tiverem pedidos por alguém, que saiba estar passando por necessidades, sofrimentos, que possamos vincular o nome deles, a mentalização deles, no momento da vibração, e todos serão atendidos, né? Temos aqui uma equipe de espíritos de luz que fazem parte da nossa casa, com a tarefa de auxiliar também esses nossos irmãos no momento da vibração, para que cada um receba conforme a sua necessidade. Boa noite a todos. Clarice, minha irmã, seja bem-vinda. E a todos que estão aqui conosco, que Deus abençoe a nossa live, para que a nossa reunião de hoje seja mais uma vez abençoada, né? 1 minutinho para começar. Daqui a pouquinho estamos começando.
Yara, minha prima, Claudete, seja bem-vinda. Bom, meus irmãos, 8 horas, então vamos iniciar, como costumeiramente nós fazemos, com uma prece, tá? Então eu convido a todos a fecharem os olhos e abrir o coração. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como nós havíamos divulgado, o tema da nossa explanação do Evangelho hoje é talvez uma das mais curiosas passagens do Evangelho, que é a passagem da tentação de Jesus no deserto. E que aparentemente é um pouco incompreensível Jesus ser tentado, um ser, um espírito, que pela ótica da doutrina espírita é aquele espírito mais puro que habitou a Terra, o nosso governador planetário. E essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 11. E eu vou declarar essa passagem para vocês e depois nós vamos analisando o contexto, tá bom? Diz Mateus: logo após Jesus ter sido batizado, Deus conduz Jesus ao deserto para ser tentado. E ali passou 40 dias e 40 noites, e teve fome, pois jejuava. O diabo, algumas traduções dizem o demônio, se aproximando dele com 2 pedras na mão, lhe disse: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. No que Jesus teria dito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Após, o diabo leva Jesus à cidade santa, Jerusalém, ao alto do pináculo do templo, e ali diz: se és o Filho de Deus, pula daqui e ordena a Deus que mande os seus anjos para ampará-lo na queda. E Jesus responde: está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Mais adiante, o diabo leva Jesus a um monte muito alto, e dali mostra a ele todos os reinos do mundo e diz: todos esses reinos serão seus se me adorar. O que Jesus disse: sai, Satanás, porque está escrito: adorarás apenas o Senhor vosso Deus, e somente a Ele renderá culto. E assim, o diabo se afasta e os anjos vêm
a Jesus obedecê-lo. Essa é a passagem. Bom, a princípio, ela é um pouco incoerente com a personalidade perfeita de Jesus. Vamos analisar o contexto. Primeiro, o que é tentação? Né? O que é ser tentado? Tentação, nas palavras bem-humoradas de Chico Xavier, ser tentado ou a tentação é fugir de um cão, de um cachorro muito grande e feroz, com uma vontade imensa de ser apanhado. Porque a tentação, ela sempre tem o fator do prazer. E o que é a tentação? Praticar ou vivenciar novamente algo que em algum contexto está fora das leis divinas. Isso é tentação. Sucumbir ao mal. Mas quando o contexto normal, as pessoas de uma forma geral dizem tentação, elas sempre colocam a figura do tentado e do tentador, daquele que tenta a pessoa e daquele que é vítima da tentação. Mas em realidade, a tentação é sucumbir, é fraquejar ao mal, não ao mal que existe fora de nós, mas ao mal que ainda existe dentro de nós. Sempre que nós somos tentados pelo mal que ainda existe dentro de nós. Por isso, André Luiz dizer, em um dos seus livros, o único mal que devemos temer é o mal que ainda existe dentro de nós. Porque quando nós abandonarmos definitivamente o mal, em todo o seu contexto, em todas as suas faces dentro de nós, ninguém nos tentará. Um exemplo simples. Todos nós erramos, porque estamos numa fase evolutiva que nós ainda não nos desvencilhamos, não abandonamos definitivamente o mal dentro de nós. Mas já existem pontos de luz em nós, nessa ou naquela etapa evolutiva. Então há pessoas que, por exemplo, já não têm dentro de si um instinto mau de matar alguém. Pois bem, mesmo que ele tenha instinto de maldade em relação a outras coisas, o mal vinculado a matar alguém, ele não tem mais. A pergunta que gera: esse indivíduo que já não tem o mal de matar alguém, pode ser tentado a matar alguém? E a lógica nos fala que não, uma vez que ele não tem dentro de si isso. Né? Vamos utilizar um exemplo mais comum, mais prático. O cigarro. A pessoa, depois de anos fumando, resolve parar de fumar. E alguém chega a ela e fala: toma um cigarro, fuma. O que é isso? É tentação. Mas por que é tentação? Porque alguém ofereceu? Ou porque ele ainda tem a vontade do cigarro? Se você fala, é porque alguém tentou, então vamos utilizar a mesma situação.
Agora com uma pessoa que nunca fumou e nunca teve interesse em fumar. Alguém chega a essa pessoa e fala, toma um cigarro, fuma. A mesma situação anterior. O que essa pessoa vai falar? Tranquilamente ela vai falar, não quero, nunca fumei, não quero. Então, para essa pessoa que nunca fumou, a tentação de fumar não existe. Porque não tem dentro dela esse aparente mal de fumar, enquanto no outro existe, e ele tem que vencer essa tentação. Então a tentação está muito mais vinculada ao meu sentimento íntimo do que a situações exteriores. Então, dessa forma, sabendo que a tentação é uma situação íntima, é um desajuste íntimo entre mim e a lei divina, nos seus mais variados aspectos, vamos tentar responder uma outra questão. Diante disso, Jesus poderia ser tentado? Para que a gente possa responder essa pergunta, e sabendo que a tentação é um desajuste íntimo do espírito com as leis divinas, vamos conhecer Jesus. Quem é Jesus? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de modelo e guia? A resposta: Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus, segundo a ótica da doutrina, é o governador espiritual do planeta. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o Espírito que foi responsável por receber a massa destacada do Sol para formar o planeta. E a partir daí se tornou o doce pastor e governador, não só do planeta, mas de toda a humanidade encarnada e desencarnada vinculada ao planeta. Mas, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, nós encontramos o Espírito São Luís falando o que é um Cristo. Quando ele diz assim: espíritos superiores, Cristos, são espíritos chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste e já totalmente libertos do mal e acima das tentações humanas, mesmo na encarnação. Portanto, Jesus chegou a um nível de evolução em que o mal já não existe nele, e não existindo nele, não há o que possa tentar Jesus a contrariar a lei divina. Ou nas palavras belíssimas de Joana de Ângeles, Jesus é o espelho que reflete Deus para a humanidade. Ou nas palavras do próprio Mestre, eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Jesus entrou numa sintonia tal com Deus que todas as suas ações, palavras e pensamentos refletem a vontade divina, a lei divina. Então Jesus não poderia ser tentado de forma nenhuma. Então, João, como você explica essa passagem do Evangelho? Nós precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia, de uma forma geral, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ela é um livro
do povo hebreu. Escrito do primeiro livro, escrito por Moisés, a Gênesis, por volta de 1500 anos antes de Jesus. E o último livro, o Apocalipse, do apóstolo João, por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, toda essa bagagem bíblica foi escrita no contexto do povo hebreu, que tem uma característica de linguagem e de cultura diferente do Ocidente, porque são um povo do Oriente, o Oriente Médio, no caso. Então, nós precisamos entender que a linguagem hebraica é uma linguagem profundamente metafórica, profundamente simbólica. E quando nós levamos ao pé da letra o que está escrito na Bíblia, nós acabamos caindo no equívoco de interpretar errado. Como essa passagem da tentação de Jesus. Se Jesus não pode ser tentado, por que ele foi para o deserto? Como o diabo conseguiu tentá-lo? Até porque, sendo Jesus quem era, não tendo mal nele, espírito nenhum no mundo conseguiria induzi-lo ao mal. Tanto é que Jesus diz para esta casta de espíritos, se referindo aos espíritos obsessores, aos espíritos ainda maus, somente jejum e oração, se referindo ao jejum moral, à elevação espiritual, porque quanto mais se tem de elevação espiritual, mais autoridade se tem sobre os espíritos inferiores. Imagina o grau de autoridade moral de Jesus. Não há espírito inferior no mundo que consiga tentá-lo. Então, por exemplo, vamos colocar agora um exemplo. Diabo, Satã, Satanás. Na linguagem hebraica, tem a denominação não do diabo convencional que nós conhecemos, o ser eternamente voltado ao mal. Mas a palavra hebraica para Satanás é diabolo, que significa adversário, que está numa posição contrária, mas não necessariamente mal, apenas numa posição contrária. Aqueles que são advogados e lidam na justiça sabem exatamente o que é o diabolo, figuradamente, né? Porque nós somos colegas de profissão, dois advogados, mas somos, no momento da audiência, adversários, cada qual defendendo o seu ponto de vista. Mas isso não quer dizer que o meu adversário seja meu inimigo e que seja eternamente voltado ao mal. Conforme o livro Céu e Inferno, de Kardec, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde na primeira parte, capítulo 9, Kardec deixa claro que o diabo ou demônio, conforme a teologia católica, não existe. Um ser eternamente voltado ao mal. O que existe são espíritos que, pela força do seu livre-arbítrio, optam, escolhem pelo mal. E a partir daí, ficam transitoriamente no mal até se arrependerem e se voltarem ao bem. Porque o mal é transitório, não é eterno. Assim, mais uma definição de que Jesus jamais poderia ser tentado no deserto, né? Então aí nós começamos a compreender que tudo isso é em sentido figurado, porque nós precisamos levar em conta o contexto linguístico do povo hebreu, o contexto da língua do povo hebreu, como eles se comunicavam, como eles falavam, quais eram as características da língua.
E eu vou dar alguns exemplos. Como era uma linguagem extremamente figurada e simbólica, isso é uma característica da língua, não um erro, mas é uma característica normal. Nós sempre temos na linguagem hebraica palavras que significam outras coisas. Então eu vou dar alguns exemplos vinculados a essa passagem das tentações. Deserto. Deserto. Deserto, aparentemente, para nós o que é? Nós levamos ao pé da letra. Deserto, a gente lembra de Saara, a gente lembra dos desertos da Palestina. Tanto é que em filmes aparece Jesus indo para o deserto, literalmente. Mas deserto, na linguagem hebraica, significa íntimo, coração, mundo íntimo do indivíduo. Por isso que no Evangelho está escrito que João o Batista pregava no deserto. Não que ele ia ao deserto e pregava para as nuvens. Não, ele pregava no íntimo, no mundo íntimo das pessoas, no coração das pessoas. Então aí nós já começamos a entender que essa passagem se refere a uma viagem, não ao deserto literal, mas uma viagem ao mundo íntimo, aonde se travará as tentações do mundo. Segundo ponto, quando nós falamos em 40 dias e 40 noites, nós também não podemos levar ao pé da letra, porque na linguagem simbólica e figurada do povo hebreu, 40, o número 40, também tem o significado. O que mais conhecemos em numeral simbólico do Evangelho é o 7. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu próximo? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. 7, na cultura hebraica, simboliza o sagrado. Tudo que é feito até 7 vezes é sagrado. Jesus, ao dizer 70 vezes 7 vezes, é como se ele dissesse assim, não é divino. É um sentimento divino que Deus permite que o homem sinta, o perdão e a misericórdia. Então o 40, ele também tem um significado. Significa o que 40? Antes de falar o que significa, eu quero colocar e pontuar vários pontos na Bíblia que existem o 40, no Antigo Testamento, para que vocês possam entender o contexto. Significa pausa para reflexão, uma reflexão para preparação da luta, ou uma preparação reflexiva. Você se retira para se preparar e para refletir para uma luta. Então, quando Jesus fala, retirei-me ao deserto e jejuei durante 40 dias, significa, eu me retirei para o meu mundo íntimo, para refletir e me preparar para a luta dentro do meu mundo íntimo. Esse é o ponto. 40 tem esse significado. E aí eu vou colocar vários 40 do Antigo Testamento para a gente analisar. O primeiro 40 que aparece é na história simbólica de Noé, que ficou na arca, 40 dias e 40 noites, até que reencontrasse a terra renovada. 40, nesse sentido, refere-se a 40 dias de preparação, de reflexão para a mudança, para encontrar a terra nova. No caso de Noé. Mas vamos adiante. Elias, o grande profeta Elias,
900 anos antes de Jesus. Lá em livro de Reis, narra que Elias desafiou o rei Acabe. Mas antes o que ele fez? Foi ao deserto e lá orou por 40 dias. Refletiu e se preparou para desafiar o rei Acabe. Terceiro, na história simbólica, fantasiosa de Jonas e a baleia. Muita gente lembra de Jonas como aquele que ficou 3 dias na barriga da baleia. Isso a gente não vai entrar em detalhes, porque não é o caso agora. A gente poderia estar fugindo do tema. Mas, futuramente, a gente pode até falar sobre isso. Mas o importante é que, por que ele estava na baleia? Jonas, segundo a história lendária da Bíblia, era um profeta. E Deus disse a ele: vá até a cidade de Ninive e dê um prazo para a cidade mudar, senão eu vou destruir Ninive. Aí eu pergunto a vocês, quanto foi esse prazo? 40 dias. 40 dias. Então, 40 dias de preparação, de reflexão para a mudança. Mas vamos adiante. Moisés, quando sai do povo hebreu, do Egito, corrompido pelos costumes egípcios, até encontrar Canaã, a terra prometida, quando o povo já estava pronto para vivenciar Canaã, quanto tempo passou? 40 anos. Olha o 40 aí de novo. 40 como referência à preparação de reflexão para uma terra renovada. Mas, falando em Moisés, nos lembramos que ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos da lei no Monte Sinai. E ele ficou quanto tempo no monte antes de receber as leis? 40 dias. Preparação reflexiva para receber os mandamentos da lei. Então é nesse sentido. Agora, tentação, em hebraico, é nissá. E nissá tem uma das suas denominações, uma das suas definições, é exatamente pausa para reflexão e preparação para uma batalha. Então, quando Jesus fala em foi ao deserto 40 dias para ser tentado, ele se refere à viagem íntima que todo ser encarnado faz enquanto está na Terra, uma viagem para dentro de si, para lutar contra o mal que ainda existe dentro dele e que o faz ser tentado. Não por demônio, não pelo diabo, não pelos outros, mas por si mesmo. Então há todo um simbolismo. Há todo um simbolismo. Até porque Deus enviou Jesus para o deserto logo após o batismo. E pela ótica da doutrina espírita, nós passamos por 3 batismos: o batismo da água, o batismo do fogo e o batismo do Espírito, os 3 simbólicos. E o batismo da água, simbolicamente, representa a reencarnação. Então aí nós temos um parâmetro de que Jesus, com essa passagem, simbolizou a viagem íntima de luta contra o mal que existe dentro de nós e que cada um é chamado a batalhar quando encarna. E por isso que essa passagem está no início da vida pública de Jesus. Não porque Jesus se preparou para viver isso, porque Jesus não precisava se preparar, ele já estava preparado. É colocado no início do Evangelho, como advertência a todos que necessitam
primeiramente vencer a si mesmos. E as 3 tentações, João? São simbólicas também? Com toda certeza. E cada tentação simbolicamente se refere a uma falha moral que nos impede alcançar a perfeição e a felicidade. A evolução que nós na doutrina espírita chamamos de espíritos puros, conforme a questão 100, aliás, a questão 113 do Livro dos Espíritos. Espírito puro, o espírito bem-aventurado. Então, nessa viagem simbólica, nós temos a primeira tentação. Qual foi? O diabo se aproxima de Jesus com 2 pedras e diz: transformar, se tu és filho de Deus, numa referência clara à divindade paterna que todos nós temos, a lembrança de que todos somos filhos de Deus. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E muitos ficam em dúvida, porque Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que significa? Lembremos que numa linguagem figurada, cada palavra tem um significado oculto. Pão é representação básica da matéria, da materialidade, do palpável, do terreno, porque a base da alimentação, à época. E a pedra? A pedra é a representação da espiritualidade. Tanto é que Jesus, por exemplo, disse: a pessoa deve erguer a sua casa sob a pedra, para que venham as tempestades e ela não caia. Ou seja, aquele que edifica a casa da sua vida encarnado sobre a espiritualidade, as dificuldades do mundo, as tempestades do mundo, mesmo que venham, não derrubam a vida física e a vida da serenidade do espírito. Mas mais além ele coloca: Simão, tu és Pedro, a pedra, pois sob a pedra edificarei, levantarei a minha mensagem. Por quê? Porque havia um costume entre o povo hebreu que todos os locais que houvessem manifestações mediúnicas, que na época eram considerados milagres, esse local era marcado como uma pedra. Como quem diz: aqui houve um milagre, aqui houve uma manifestação da espiritualidade. Então, pedra significa espiritualidade. E ele chama Simão de pedra porque Simão era um médium fabuloso. Lembrando a passagem de Atos dos Apóstolos, quando ele está se dirigindo ao templo de Jerusalém, no Monte Moriá, e ele encontra um paralítico que lhe pede uma moeda. Ele olha para João Evangelista, não tem nada. Olha nos seus bolsos, também não tem nada. Olha para o paralítico e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de nosso Mestre Jesus, levanta e anda. E ele andou. Por quê? Não só pela força da fé daquele paralítico, mas também pela manifestação mediúnica de efeitos físicos e de cura, da qual Pedro era portador. Sob a pedra erguerei a minha mensagem, ou seja, sobre a espiritualidade. A minha mensagem é do mundo espiritual e não do mundo físico. Então a primeira tentação
É a batalha do homem contra o mal que ainda enraiza nele do apego à matéria, que é a primeira luta que o homem encarnado deve travar. Vencer o apego à matéria, vencer a escravidão da matéria. E por isso ela tem uma referência clara ao Pai Nosso. A referência da primeira tentação no Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino. Porque Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é de aparências exteriores. Então a primeira tentação nos lembra que cada um na vida encarnado deve optar, deve escolher entre viver a matéria e viver o espiritual. Que se deve utilizar da matéria. Claro, nós somos encarnados, mas não sermos escravos dela. Então, a primeira tentação se refere à luta íntima que o encarnado deve ter em relação ao apego excessivo à matéria. Se esforçar por viver com o necessário, para que não soframos pelo supérfluo. A segunda tentação se refere ao segundo estágio de luta do espírito humano enquanto encarnado, para alcançar a evolução. Quando o demônio leva Jesus à Terra Santa, ao Jerusalém, e o leva ao pináculo do templo. O que é pináculo? O pináculo é a junção dos dois muros elevados do templo, é a quina do templo, que tinha aproximadamente 40 a 50 metros de altura. E dali ele diz: pula e manda Deus encaminhar os seus anjos para parar na queda. E Jesus fala: não tentarás o Senhor vosso Deus. A representação da segunda tentação é a luta do ser humano encarnado contra o orgulho. Querer mandar em Deus, querer tentar Deus, querer ser maior do que Deus. Tendo a representação no Pai Nosso de: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o orgulho está tão enraizado na alma humana que nós não percebemos. Não percebemos, meus irmãos. Não percebemos. Muita gente fala: nossa, eu sou humilde. Eu não sou orgulhoso, não. Até que vem as dificuldades. Por que comigo? Por que Deus está me castigando? Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Não faço mal a ninguém. Ou quando temos alguma contrariedade, lógico, temos exceções, mas quanto não são aqueles que só amam a Deus quando a vida está boa, quando a conta corrente está perfeita, quando a saúde está em ordem, quando a família está unida e feliz. E quando ocorre algum tipo de contrariedade, se volta contra Deus. Como se nós pudéssemos ordenar a Deus o que Ele deve fazer, ou mais, como se nós tivéssemos inteligência superior a Deus para afirmar: eu estou certo e Deus está errado. Esquecendo-se da questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não existe ser superior em inteligência a Deus. Então, se nos acontece
é porque Deus permite. E se Deus permite, é porque é para o nosso bem. Porque uma das características de Deus é a suprema bondade e misericórdia. Então, a segunda tentação, ela se refere à luta que o indivíduo deve travar contra o orgulho. E não apenas se achar melhor do que os outros, se achar melhor do que Deus. Ou achar que não precisa de Deus na sua vida. Né? Mesmo os materialistas, eles vivem sob a indução divina. Porque existem materialistas boníssimos, pessoas maravilhosas, que não acreditam em Deus, mas seguem a sua vida obedecendo a Deus, com outro nome, código de ética ou consciência, que dá no mesmo. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então esse é o segundo estágio. É a luta do homem contra o orgulho. Mas se a primeira tentação é contra a materialidade, o apego à matéria, se a segunda é contra o orgulho, e a terceira? O diabo leva Jesus a um monte muito alto. E ali mostra todos os reinos do mundo e diz: se tu me adorar, tudo será seu. E Jesus diz: sai, Satanás, porque está escrito: adorarás apenas o Senhor vosso Deus, e somente a Ele renderá culto. O que significa? Render-se a Deus, culto, e não a si mesmo. Em Israel, esse monte existe realmente, foi uma referência de Jesus clara ao monte que hoje é conhecido em Israel como Monte das Tentações, que é um monte muito alto realmente, onde se vê toda a extensão da região da Palestina. Vales, rios, planaltos, planícies, depressões, numa linguagem figurada que estaria sendo mostrado a ele o mundo inteiro. E não tem lógica, meus irmãos. Como o diabo pode dar algo que não é dele? Porque tudo é de Deus. E como Jesus poderia receber algo que já é dele? Pois Deus confiou a Jesus a governadoria do nosso planeta. Então não tem lógica. Mais uma vez o simbolismo, representando o egoísmo, a grande chaga da humanidade, segundo Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele descreve uma passagem ou uma mensagem a respeito do egoísmo. E aí muitas vezes nós ficamos em dúvidas. Por que será que em toda a Bíblia parece que Deus apenas fala ao povo hebreu e não à humanidade? E foi feita essa pergunta a Emmanuel no livro O Consolador, na questão 262. Emmanuel, por que em toda a Bíblia parece que Deus só fala ao povo hebreu? E Emmanuel responde que na linguagem figurada da Bíblia, o povo hebreu representa toda a humanidade. Então o convite da terceira tentação é a luta contra o mal que existe dentro de nós do egoísmo. Vencer o egoísmo dentro de nós, que é o que nos separa de forma mais contundente, mais grave da verdadeira felicidade. Não foi por outro motivo que Kardec levantou a bandeira
fora da caridade não há salvação. Quando nós abandonamos os nossos interesses em prol do interesse do próximo, nós alcançamos a felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Amar-se não é reflexo de egoísmo. Amar-se é querer sinceramente melhorar moralmente. E só conseguimos melhorar moralmente se amarmos o próximo, através da prática da caridade. Porque só assim conseguiremos integração total a Deus, como Jesus nos orienta. Então a passagem do Pai Nosso, que refere-se à terceira tentação do egoísmo, é: santificado seja o teu nome. Santo é o nome de Deus. Deus é referência primordial, importantíssima, essencial na nossa vida. E que nós encarnamos para servir a Deus e não para sermos servidos. Quando alguém pede na terra regalias, quando alguém pede na terra para ser servido, é porque não entendeu devidamente a mensagem de Jesus. E ele foi tão contundente, tão claro nisso, que na Santa Ceia, na última ceia, ele faz a lavagem dos pés dos apóstolos. E quando Pedro se recusa, porque na cultura do povo hebreu era a atitude mais humilhante para um hebreu lavar o pé de alguém, Jesus diz: Pedro, eu vim para servir, porque aquele que quer ser servido será o servo de todos, e aquele que servir será o grande servidor de Deus no céu. Então, meus irmãos, percebam que na passagem evangélica, logo após vencer o egoísmo, o que acontece com Satanás? Se retira e os anjos vêm a Jesus para servi-lo. Uma referência clara que no momento que vencermos o materialismo, o orgulho e finalmente o egoísmo, alcançaremos a pureza e daí o mal já não mais nos atingirá. Porque o único mal que nos atinge é o mal que existe dentro de nós. E se nós conseguirmos extirpar, retirar, arrancar o mal que existe dentro de nós, nenhum mal exterior nos afetará. Essa é a grande mensagem da passagem das tentações de Jesus. É um lembrete de Jesus, não a Ele próprio, mas a todos aqueles que se candidatam ao curso da reencarnação para evoluir. Que tomem cuidado com o apego à matéria, que tomem cuidado com o orgulho exagerado, que tomem cuidado com o egoísmo, porque a única forma de ser feliz é vencer esses 3 obstáculos. E se isso não bastasse, a questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior entrave, qual a maior dificuldade para a evolução da humanidade? O Espírito de Verdade responde claramente, a referência a tudo aquilo que a gente falou nas tentações de Jesus. O maior entrave da humanidade é o orgulho e o egoísmo, que formam o personalismo, e a sua filha espúria, o apego à matéria. Só vencendo esses 3 obstáculos alcançaremos a real felicidade, que é o objetivo de cada um aqui na Terra. Meus irmãos, vamos analisar como está a nossa luta íntima na condição de encarnado
contra essas três tentações que nos corroem a alma: o apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo, porque só assim alcançaremos a felicidade. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, terminada a reflexão da noite, vamos agora partir para as vibrações pelos doentes e necessitados. Então eu convido todos vocês, nesse momento, a, durante a vibração, mentalizar todos aqueles que precisam de ajuda, familiares, conhecidos, desconhecidos, aqueles que vocês sabem que necessitam, porque há uma equipe espiritual que está aposta para auxiliar e para alcançar a todos eles através da ponte do pensamento de cada um de nós, tá bom? Então vamos lá. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, e abrindo os braços da alma, recebemos um abraço carinhoso de Jesus. A nos envolver em seu carinhoso abraço, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que seu infinito amor seja o farol a nos iluminar o caminho pelos labirintos tortuosos da terra, para que possamos encontrar a paz de Deus, o nosso Pai. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, como fizeste a tantos, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos por todos os nossos irmãos que nesse momento a nossa mente alcance, para que os nossos irmãos de luz, esse exército luminoso de servidores do Cristo, possam, pela ponte do nosso pensamento, alcançar a todos que necessitam, levando a paz, harmonia, saúde, medicação, tranquilidade, amparo, força, perseverança, fé, resignação e, sobretudo, a certeza que jamais estão desamparados e que Deus é nosso Pai e que nos ama sobretudo. Peço também a todos que ao longo da semana nos pediram preces, nos pediram orações, nos pediram auxílio, que o seu toque divino, Jesus, possa alcançar a fronte, a cabeça de cada um deles, abençoando e iluminando. Rogamos agora
pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Pedimos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro, rogamos por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãozinhos suicidas, que alucinados pela dor, mergulharam no abismo do suicídio. Rogamos por eles, para que a mãe de todos nós, Maria de Nazaré, possa acolher-lhes em seus braços maternais, mostrando-lhes a renovação da vida em glória, no porvir da esperança. Rogamos, Senhor, aqueles que todos esquecem, todos oram pelos que sofrem, todos oram pelos que são perseguidos e humilhados, todos oram por aqueles que sentem o peso da dor imposta. Mas quão pouco, Senhor, se recordam dos maus, daqueles que perseguem, daqueles que humilham, daqueles que machucam, daqueles que batem na alma do irmão, esquecendo-se das consequências infelizes que traz cada mínima transgressão à lei divina. Rogamos por eles, que ainda trazem o tumor do mal alojado no coração, que ainda são dominados por ele. Rogamos por eles, Senhor, para que a semente luminosa da Tua verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do Teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, agora vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Convido novamente a todos a fecharem os olhos e, pela força do pensamento, vamos nos transportar às praias serenas e tranquilas da Galileia. Diante de nós, o lago de Genezaré. Atrás de nós, as casinhas humildes de Carfanaum. Sentimos a brisa suave a nos tocar o rosto. As pequenas ondas que se quebram aos nossos pés, formando uma renda de águas. E a paz nos invade. Nesse momento, alguém nos toca o ombro
E ao nos voltar, nos deparamos com a imagem majestosa de Jesus, a sorrir para nós, nos abraça, e nesse abraço começamos a assimilar suas virtudes, sua luz e sua bênção para nós. Essa energia começa a percorrer as fibras mais íntimas do nosso corpo físico, trazendo o reajuste, a harmonia orgânica. Atinge a nossa mente, limpando o nosso pensar de toda negatividade e perturbação. E nesse instante a nossa mente se ilumina em pensamentos de reverência a Deus. Finalmente encontra o íntimo do nosso coração e da nossa alma. E essa luz amorável de Jesus invade as fibras mais íntimas do nosso ser. Sentimos fortalecer a nossa fé, reacender a nossa esperança, fortalecer o nosso propósito de servi-lo, não obstante as dificuldades do mundo. Nesse instante, Jesus olha para os nossos olhos, sorrindo nos fala: filho, vai, percorre os caminhos do mundo, aproveitando a sua encarnação para amar, para servir a Deus, servindo ao teu próximo, porque este é o único caminho para me reencontrar. Bem sei, filho, que a estrada é cheia de pedras e espinhos, mas lembra-se de mim. Eu percorri a Via Crucis, carregando a cruz que eu converti em símbolo de glória e libertação. Mas encontrei a glória da renovação no Gólgota, da libertação moral. E assim, você também, filho, segue pelos caminhos da terra, carregando a sua cruz, porque os sirineus do caminho haverão de auxiliá-lo a carregá-la, para que um dia, quando Deus o convide novamente à volta à verdadeira pátria, sorrindo possa dizer que depositou a sua cruz no Gólgota da sua libertação moral. Vai e ama. E assim, recebemos essa energia luminosa de Jesus. As águas já não são mais águas, são remédios específicos para nós e nossos familiares. O nosso lar foi limpo de toda negatividade e se banha em luz. E agora nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que de forma tão amorosa nos conduzem pela luta da encarnação. Agradecer
a todos os trabalhadores espirituais que aqui estão conosco e que em mais variadas tarefas durante essa reunião permitiram que essa reunião fosse harmoniosa e coroada de êxito. Agradecemos a Francisco de Assis, a quem nós entregamos a nossa casa Gaefa, que seu sublime amor possa velar por nós. A doce Mãe Maria de Nazaré, que cubra toda a humanidade em seu manto de bênçãos. A Jesus, o nosso Mestre, para que sempre esteja ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando e nos abençoando no propósito da redenção. E a Deus, a quem humildemente entregamos essa reunião e rogamos, Senhor, nos ilumina, ampare e abençoa nessa noite, para que tenhamos uma noite de luz, uma semana de paz, de força, de perseverança, para reconhecermos finalmente que a única forma de sermos felizes é servir a Deus, estendendo as mãos aos pequenos do mundo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião de terça-feira do Evangelho, com as bênçãos de Deus, de nosso Mestre Jesus, apoio da espiritualidade superior. Agradeço profundamente a cada um de vocês que esteve conosco, porque sem essa energia gostosa de vocês, a reunião não seria a mesma. Meu profundo carinho. Recebam um abraço no coração de cada um de vocês, com meu sincero desejo que Jesus abençoe a cada um. E gostaria agora de deixar alguns recados, como sempre faço. O primeiro recado é que no dia 10 de setembro, quinta-feira, nós tivemos, como sempre fazemos, a nossa live de quinta-feira, perguntas e respostas. E por um problema técnico aqui do aparelho que eu estava transmitindo, a reunião ficou picotando demais o som, de tal forma que eu não consegui completar todas as perguntas que foram feitas. E as que foram feitas picotou tanto que eu não consegui responder, as pessoas não conseguiram entender. Então eu refiz um vídeo, gravei um vídeo com a resposta às 18 perguntas que foram feitas e coloquei tanto na nossa página do Gaefa do Facebook, quanto no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, Gaefa Espírita, tá? Ali também eu coloquei uma outra promessa que eu havia feito a vocês, do Pai Nosso, que é declamado no original em aramaico, e a sua tradução, que também é um pouco diferenciada do que aquela que chegou a nós, que também está no canal do YouTube e também está na nossa página aí do Gaefa. Essa reunião ficará na página e daqui a alguns minutos também estará no nosso canal, tá? O canal, ali tem todas as reuniões de terça-feira de explanação do Evangelho, temos todas as reuniões de quinta-feira de Pinga Fogo, perguntas e respostas, palestras, seminários que eu fiz ao longo do tempo, filmes espíritas, livros em formato de radionovela para que vocês possam ouvi-los
Enfim, temos uma variada gama de vídeos para todos aqueles que se interessarem. Eventualmente, se vocês gostarem do canal e o canal auxiliar em algo a vocês, eu peço a gentileza que se inscrevam no canal, porque nós necessitamos de 1000 inscritos para poder começar a fazer a transmissão simultânea entre Facebook e YouTube, para atingir mais pessoas. Então, aqueles que eventualmente visitarem o canal e gostarem, por favor, nos auxiliem nesse sentido, para que a divulgação chegue cada vez a mais pessoas. Com isso, eu não digo que eu sou algo dentro da doutrina, apenas tento interpretar aquilo que, segundo os estudos, a gente chega à conclusão. Mas longe de ser o Senhor da verdade, apenas tentamos todos nós no GAEFA, difundir um pouco mais essa mensagem espírita, mas principalmente a mensagem de consolo, de paz, de perseverança, de fé em Deus, né? Então convido a todos a conhecer a nossa página do Facebook. Aqueles que eventualmente quiserem também poderão se vincular à minha página pessoal no Facebook, João Máximo. Aqueles que eventualmente quiserem, será um prazer tê-los como amigos virtuais, né? Uma vez que já fazemos parte dessa grande família do GAEFA, né? Que passou fronteira já, né? E do mais, convido vocês também a quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, estarem novamente conosco para mais uma live, agora de perguntas e respostas, tá? Tenham uma semana de muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.